Imagine por um instante o homem mais famoso do planeta. Pense em um rosto que estampa capas de revistas, outdoors em Tóquio, Nova York e São Paulo. Pense em um nome que, quando pronunciado, evoca imagens de glória, de estádios lotados gritando em uníssono, de troféus erguidos sob uma chuva de confetes dourados. Agora, imagine esse mesmo homem, despido de toda a sua armadura de celebridade, parado sozinho, quase invisível, diante de olhares que, embora o vejam, não o enxergam de verdade. O que acontece quando a fama, essa força que move montanhas e abre todas as portas, se torna inútil? O que restas a um ídolo quando o tratam, não como um ícone, mas como se ele fosse absolutamente nada? A narração continua. Esta não é uma história sobre futebol. Não é sobre gols ou campeonatos. É uma história sobre o que acontece no espaço entre o pedestal e o chão. É sobre dignidade. Cristiano Ronaldo chegou ao Aeroporto Internacional de Zurique naquela manhã de terça-feira como faria qualquer outra pessoa. Não havia um séquito de assistentes nem seguranças robustos abrindo caminho. Apenas ele, um boné de beisebol cinza puxado para baixo, óculos escuros que escondiam seus olhos famosos e uma mochila preta jogada sobre um ombro. Ele se movia com uma eficiência discreta, uma tentativa consciente de se misturar à multidão anônima de viajantes. Seu destino era Lisboa, um voo de volta para casa, um momento de tranquilidade antes de a tempestade da próxima temporada começar. Ao passar pelo balcão de informações, ele acenou com a cabeça para uma funcionária, um gesto mínimo de reconhecimento. Ela nem levantou o olhar. Um grupo de adolescentes que passava o reconheceu. Seus olhos se arregalaram, cotoveladas foram trocadas e timidamente pediram uma foto. Cristiano sorriu, um sorriso genuíno, mas contido. Ele posou brevemente, o flash dos celulares iluminando seu rosto por um segundo, e depois se afastou com um "com licença". Para ele, era uma rotina. Para os jovens, o momento de uma vida. Mas algo no ar estava diferente. Havia uma tensão sutil, uma corrente elétrica quase imperceptível. O que Cristiano não sabia era que, horas antes, o sistema de segurança do aeroporto havia recebido uma denúncia anônima. A informação era vaga, mas alarmante. Um indivíduo com aparência mediterrânea, atlético, disfarçado de passageiro comum, estaria tentando contrabandear relógios de luxo e joias não declaradas para fora do país. A descrição era tão genérica que poderia se aplicar a centenas de pessoas que passavam por ali todos os dias. Mas, em um mundo pós-pandêmico de segurança elevada e paranoia constante, um alerta era um alerta. E o protocolo precisava ser seguido. Enquanto Cristiano caminhava em direção ao portão de embarque, um segurança posicionado perto de um pilar de concreto o observava. Não era um olhar de admiração de um fã. Era um olhar avaliador, frio, calculista. O segurança, um homem chamado Marcos, levou o rádio à boca e sussurrou em alemão. Alvo em potencial localizado no setor B, movendo-se para o portão 14. Ele corresponde à descrição. Discreto demais. Parece suspeito. Do outro lado da linha, o chefe de segurança, um homem chamado Agente Silva, um burocrata de meia-idade com uma ambição que superava em muito sua competência, sentiu uma onda de excitação. Silva via naquela denúncia uma oportunidade, uma chance de mostrar serviço, de realizar uma apreensão notável que o colocaria no mapa. Ele não se importava com os detalhes, apenas com o resultado. Mantenha vigilância visual, Marcos. Não o aborde ainda. Deixe-o chegar à fila de embarque. Vamos ver como ele se comporta sob pressão. Cristiano, alheio a tudo isso, encontrou o fim da fila para seu voo. Ele tirou o celular do bolso, navegando distraidamente pelas notícias, respondendo a uma mensagem de seu filho. O ar-condicionado soprava um ar gelado. Crianças choravam, casais discutiam sobre o peso da bagagem. O caos organizado de qualquer aeroporto. Ele se sentia estranhamente em paz naquele anonimato temporário. Era um luxo raro.
um luxo que estava prestes a ser brutalmente arrancado dele. A tranquilidade era apenas o silêncio antes do trovão, a calmaria antes da tempestade que se formava ao seu redor, uma tempestade que testaria não a força de suas pernas ou a precisão de seu chute, mas a resiliência de seu caráter. Ele estava prestes a entrar em um jogo para o qual não havia treinado, um jogo onde as regras eram cruéis e o prêmio era simplesmente manter sua própria dignidade intacta. A fila de embarque avançava lentamente, um passo arrastado de cada vez. Cristiano guardou o celular e pegou seu passaporte e cartão de embarque. A funcionária da companhia aérea no balcão parecia exausta, o rosto marcado por uma expressão de tédio e impaciência. Ela trabalhava no automático, seus movimentos eram mecânicos, seus sorrisos forçados haviam desaparecido horas atrás. Quando chegou a vez de Cristiano, ele entregou seus documentos com um bom dia educado. Ela pegou os papéis sem olhá-lo nos olhos. Seus dedos digitaram furiosamente no teclado. Passaporte, ela disse, a voz monótona, mesmo com o documento já em sua mão. Está aí, respondeu ele calmamente. Ela finalmente levantou o olhar. Seus olhos percorreram o rosto dele, o boné, os óculos. Havia um lampejo de dúvida, uma microexpressão que durou menos de um segundo, mas não era de reconhecimento. Era de suspeita. Era o olhar de alguém que fora treinado para procurar por desvios do padrão. E Cristiano Ronaldo, tentando ser normal, era, ironicamente, um desvio. Pessoas como ele geralmente não viajavam daquela forma. Tire o boné e os óculos, por favor. Ele obedeceu sem questionar. Seu rosto agora estava totalmente exposto, o rosto que valia milhões. A funcionária o encarou por um longo momento. O silêncio se estendeu. Atrás dele, as pessoas na fila começaram a ficar impacientes. Senhora, algum problema? Ele perguntou, a voz ainda suave. Estou verificando. Ela respondeu de forma ríspida, voltando a olhar para a tela do computador, depois para o passaporte, depois para o rosto dele, como se tentasse encontrar uma falha, uma discrepância que justificasse a sensação incômoda em sua mente. O nome Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro estava ali, claro como o dia. Mas para ela era apenas um nome. Nesse momento, uma família logo atrás na fila, um casal com um filho de uns 10 anos, percebeu o que estava acontecendo. O pai se inclinou para a frente, a excitação em sua voz. É ele! É o Cristiano Ronaldo! Sussurrou para a esposa. O garoto, usando uma camisa de Portugal com o número 7, ficou paralisado, a boca aberta em admiração. O pai, ganhando coragem, tocou levemente no ombro de Cristiano. Senhor Ronaldo, desculpe incomodar, mas meu filho é seu maior fã. Poderíamos... Antes que ele pudesse terminar a frase, a funcionária interveio, sua voz cortante como vidro quebrado. Senhor, por favor, mantenha a ordem na fila, sem interrupções. Ela olhou para Cristiano com uma frieza calculada, quase como se ele fosse o responsável pelo incômodo, uma celebridade causando um tumulto desnecessário. O constrangimento foi imediato. O pai recuou pedindo desculpas. Cristiano apenas deu um leve aceno de cabeça para a família, um pedido de desculpas silencioso em seus olhos. Foi nesse exato instante que um novo detalhe, um detalhe sinistro, entrou em cena. À distância, perto da área de raio-x, o segurança Marcos observava tudo. Ele não estava mais sozinho. O agente Silva, o chefe de segurança, havia se juntado a ele. Silva era um homem de estatura mediana, mas que se portava como um gigante. Seu terno era barato e um pouco apertado nos ombros, e ele tinha um olhar faminto, o olhar de um homem que ansiava por um poder que sentia que merecia, mas nunca alcançou. Ele observava a interação no balcão com um sorriso sutil e predador. Ele cochichou algo no rádio de Marcos. A funcionária, como se recebesse uma ordem telepática, intensificou sua desconfiança. Preciso que você me acompanhe, senhor, disse ela, sua voz agora firme, oficial.
Há uma irregularidade em seus documentos que precisa ser verificada. Irregularidade? Eu viajo com este passaporte toda semana. Não há nenhuma irregularidade. Cristiano argumentou, a calma em sua voz começando a ser testada. Ele sentia os olhares dos outros passageiros sobre ele, a curiosidade se transformando em julgamento. O que ele teria feito? Por que estava sendo tratado daquela forma? A funcionária não respondeu, apenas fez um sinal com a cabeça. E foi então que eles se aproximaram. Dois agentes do aeroporto, altos e imponentes, vestidos com uniformes pretos que pareciam absorver a luz ao redor. Eles não andaram, eles marcharam. Seus rostos eram impassíveis, suas mãos pousadas sobre os cintos de utilidades. A atmosfera mudou instantaneamente. A impaciência da fila se transformou em medo. O murmúrio cessou. Todos os olhos estavam fixos na cena que se desenrolava, um drama inesperado no meio de um terminal de aeroporto. O primeiro ato de uma peça humilhante estava prestes a começar, e Cristiano Ronaldo era o protagonista involuntário. O chão sob seus pés, antes tão firme, começava a se parecer com areia movediça. A câmera foca no rosto de Cristiano, que permanece calmo, mas uma veia em sua testa começa a pulsar sutilmente. A tensão é palpável. O que você faria em uma situação como essa? Quando sua identidade é questionada e sua paciência é levada ao limite diante de dezenas de estranhos? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está intrigado para saber como essa situação escala para um nível inacreditável, certifique-se de estar inscrito no canal e com o sino de notificações ativado, porque a próxima parte vai te deixar chocado. Os dois agentes pararam, um de cada lado de Cristiano, criando uma barreira física e psicológica entre ele e o resto do mundo. Eles eram como duas paredes de granito que haviam surgido do nada. O mais alto, com uma cicatriz fina acima da sobrancelha, falou primeiro. Sua voz era grave e sem emoção. Senhor, por favor, saia da fila e nos acompanhe. Não era um pedido, era uma ordem. Os passageiros ao redor recuaram instintivamente, criando um círculo de espaço vazio ao redor deles. Celulares começaram a surgir discretamente, as pequenas luzes vermelhas de gravação piscando na penumbra do terminal. Algumas pessoas o reconheciam e sussurravam seu nome em choque. Outras, vendo apenas a intervenção da segurança, assumiam o pior, seus olhares se tornando uma mistura de medo e desprezo. Ele era, naquele momento, um suspeito. Cristiano respirou fundo, tentando manter o controle. Ele olhou para um agente, depois para o outro. Com licença, mas acho que há um engano. Meu nome é Cristiano Ronaldo. Eu sou jogador de futebol. Estou apenas tentando pegar meu voo para Lisboa. Ele falou de forma clara e pausada, acreditando que a simples menção de seu nome, de sua identidade global, seria suficiente para desfazer aquele nó de confusão. Ele estava terrivelmente enganado. O segundo agente, um pouco mais baixo, mas mais corpulento, soltou uma risada curta e debochada. Foi um som feio, cheio de escárnio, que ecoou no silêncio tenso. Ele se inclinou para a frente, o rosto a poucos centímetros do de Cristiano, o hálito com cheiro de café velho. Ah, claro. Cristiano Ronaldo, disse ele, arrastando o nome como se fosse uma piada. E eu sou o Pelé. Agora podemos parar com o teatro? Acompanhe-nos, agora. A humilhação daquela frase o atingiu como um soco no estômago. Ser publicamente descreditado, sua identidade ridicularizada na frente de dezenas de pessoas, era uma nova forma de agressão. A raiva começou a borbulhar dentro dele, uma onda quente subindo pelo peito. Anos de disciplina, de controle mental em campo sob a pressão de 100.000 pessoas entraram em ação. Ele fechou os punhos dentro dos bolsos da calça, as unhas cravando em suas palmas. Ele não lhes daria a satisfação de uma reação explosiva. Eu não estou fazendo teatro, disse ele, a voz baixa, mas firme, cada palavra carregada com uma intensidade contida. Eu tenho documentos, tenho identificação, posso provar quem eu sou. Qual é exatamente o problema?
O problema, disse o agente com a cicatriz, é que você corresponde à descrição de um suspeito que estamos monitorando. O problema é que você está agindo de forma suspeita. E o problema é que você não está cooperando. Ele gesticulou com a cabeça na direção de um corredor de serviço. Vamos conversar em um lugar mais privado. A palavra privado soou como uma ameaça. A multidão agora estava em pleno modo de espectadora. Os celulares já não eram discretos, estavam erguidos, gravando abertamente. O vídeo que mais tarde se tornaria viral começou ali, naquelas lentes trêmulas, capturando a confusão e a injustiça do momento. Um homem na multidão gritou: "Deixem ele em paz! É o Cristiano!" Mas sua voz foi uma única gota em um oceano de silêncio e autoridade. Os agentes agarraram seus braços, um de cada lado. O toque não foi brutal, mas era firme, possessivo, o tipo de toque que anula a autonomia de uma pessoa. Eles começaram a guiá-lo para fora da fila, afastando-o do portão de embarque, do seu voo, da sua volta para casa. Cada passo era uma derrota. Cada olhar que ele encontrava na multidão era uma faca. Ele via a pena nos olhos de alguns, a malícia nos de outros, e a indiferença na maioria. Para eles era apenas um show, um desvio na rotina monótona de uma viagem. Enquanto era conduzido pelo terminal, ele passou pelo agente Silva, que agora observava a cena de perto, os braços cruzados, um ar de triunfo no rosto. Seus olhos se encontraram por um segundo. No olhar de Silva, Cristiano não viu profissionalismo, não viu um homem fazendo seu trabalho. Ele viu algo pessoal, viu o prazer mesquinho de um homem pequeno que finalmente tinha um homem grande sob seu controle. E foi naquele momento que Cristiano entendeu. Isso não era mais sobre um alerta de segurança ou um procedimento padrão. Aquilo havia se tornado pessoal. Ele não era um suspeito anônimo. Ele era Cristiano Ronaldo e, por alguma razão distorcida, aquele homem queria humilhá-lo. O corredor de serviço parecia a entrada de um túnel escuro. A porta de metal se fechou atrás deles com um clique alto e definitivo, separando-o da luz, das câmeras e de qualquer ajuda que pudesse vir. O pior ainda estava por vir. A sala para onde o levaram era o epítome da frieza burocrática. Paredes brancas, manchadas e descascadas em alguns pontos. Uma única lâmpada fluorescente no teto emitia um zumbido baixo e constante, lançando uma luz pálida e doentia sobre tudo. Havia uma mesa de metal no centro, algumas cadeiras de plástico desconfortáveis e o cheiro de desinfetante misturado com um leve odor de medo e suor de outras pessoas que já haviam passado por ali. Não havia janelas. Era uma caixa projetada para intimidar, para fazer qualquer um se sentir pequeno e impotente. Os dois agentes o soltaram perto da mesa. O agente Silva entrou logo depois, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura ecoou na sala pequena. Agora eram 4. O ar ficou pesado. Silva caminhou lentamente ao redor de Cristiano, como um predador inspecionando sua presa. Ele parou na frente dele, perto o suficiente para que Cristiano pudesse ver os pequenos poros em seu nariz, a presunção em seu sorriso. Então, começou Silva, a voz falsamente amigável. O famoso Cristiano Ronaldo. Você acha que seu nome te dá o direito de quebrar as leis aqui? Acha que pode simplesmente passar por nosso aeroporto com mercadorias não declaradas? Cristiano o encarou, a confusão dando lugar a uma raiva fria e controlada. Eu não sei do que você está falando. Eu não tenho nada a declarar. Tenho minhas roupas na mala e meus pertences pessoais na mochila. Você pode verificar se quiser. Ah, nós vamos verificar, disse Silva, o sorriso se alargando. Nós vamos verificar tudo. Ele se virou para um dos agentes. Reviste-o, de forma completa. O agente mais corpulento se aproximou. Tire o casaco, esvazie os bolsos na mesa. Rápido! Cristiano tirou o casaco e começou a colocar o conteúdo de seus bolsos na mesa de metal, a carteira, o celular, as chaves de casa. O agente o observava com olhos de falcão. Então, ele começou a revista. Não foi uma revista profissional e impessoal, foi agressiva,
invasiva. As mãos do agente eram rudes, apertando seus braços, suas pernas, suas costas, demorando-se mais do que o necessário. Era um ato de dominação, projetado para despir não apenas suas roupas, mas sua dignidade. Enquanto isso, Silva pegou a mochila de Cristiano e a jogou sobre a mesa com um baque metálico. Ele abriu o zíper com um puxão violento e começou a tirar tudo de dentro, um item de cada vez, examinando-o com desprezo antes de jogá-lo sobre a mesa. Um laptop, um livro, fones de ouvido, um kit de higiene. Então, ele tirou uma pequena caixa aveludada. Dentro havia uma garrafa de perfume cara, uma edição de colecionador que ele havia ganhado de presente. Silva pegou a garrafa, sentindo o peso do vidro em sua mão. O que é isso? Um presentinho para uma namorada? Deve ter custado uma fortuna. Você declarou isso? É um item pessoal. Está abaixo do limite para a declaração. Você sabe disso, respondeu Cristiano, a voz tensa. Silva zombou. Aqui, senhor Ronaldo. Quem decide o que é e o que não é sou eu. Com um movimento deliberado, quase em câmera lenta, ele deixou a garrafa escorregar de seus dedos. Ela caiu na beirada da mesa e depois no chão de concreto, onde se estilhaçou em 1000 pedaços. O som do vidro quebrando foi agudo e violento. O perfume caro, uma fragrância complexa de âmbar e sândalo, explodiu no ar, enchendo a sala pequena e claustrofóbica com um cheiro sufocante. O ato foi tão descarado, tão intencional, que um silêncio chocado tomou conta da sala por um segundo. Até os outros dois agentes pareceram surpresos, mas o agente Silva ainda não havia terminado. Ele queria levar a humilhação ao seu ápice. Ele se aproximou de Cristiano, que olhava para os cacos de vidro no chão, o rosto uma máscara de incredulidade. Silva o encarou, o prazer doentio brilhando em seus olhos. Ele queria uma reação. Ele queria que Cristiano explodisse, que o atacasse, que lhe desse um motivo para usar a força. E então, ele fez o impensável. Ele juntou saliva na boca e, com um gesto de desprezo supremo, cuspiu no chão, a poucos centímetros dos pés de Cristiano. O som úmido e nojento pareceu ecoar mais alto do que o vidro quebrando. Foi o insulto final. Um ato primitivo de desrespeito, projetado para animalizar, para declarar que o outro não era nada. A câmera dá um close extremo no rosto de Cristiano. Seus olhos estão fechados. Sua mandíbula está travada. O som do zumbido da lâmpada parece aumentar, misturando-se com o som de sua respiração controlada. Este é o ponto mais baixo. A humilhação total. Como uma pessoa encontra forças para não reagir com ódio em um momento como este? Pense no que seria necessário para manter a compostura. Compartilhe sua reação nos comentários. Gostaríamos muito de saber. E não saia daí, porque a virada de jogo que acontece a seguir é uma das mais poderosas que você já viu. Continue assistindo. E não se esqueça de curtir o vídeo se estiver sentindo a intensidade desta história. Naquele momento, na sala estéril que cheirava a perfume quebrado e arrogância, o tempo pareceu parar. O cuspe no chão, um ato tão vil, pairava no ar como uma sentença. O agente Silva observava Cristiano, esperando, quase implorando por uma explosão. Uma manchete de Cristiano Ronaldo ataca agente de segurança seria a coroação perfeita para o seu dia de poder. Os outros dois agentes estavam imóveis, a surpresa inicial dando lugar a um desconforto visível. Eles eram brutamontes, mas aquilo talvez tivesse ido longe demais. Mas a explosão não veio. Cristiano Ronaldo não gritou. Ele não xingou. Ele não se moveu para atacar. Em vez disso, ele fez algo muito mais poderoso e desconcertante. Ele não fez absolutamente nada. Ele permaneceu imóvel, os olhos ainda fechados por um longo segundo. Em vez de reagir externamente, ele recuou para dentro de si mesmo, para o núcleo de ferro de sua disciplina mental, forjada em décadas de pressão inimaginável. Ele respirou fundo, uma vez, duas vezes. O som de sua respiração era a única coisa que desafiava o zumbido da lâmpada. Quando ele finalmente abriu os olhos,
Não havia o fogo da raiva que Silva esperava. Havia algo muito mais perturbador, um silêncio profundo, um olhar calmo e penetrante que parecia ver através de Silva, através de sua insegurança, de sua necessidade patética de diminuir os outros para se sentir grande. Cristiano não olhou para o cuspe no chão. Ele olhou diretamente nos olhos de seu atormentador. E ele apenas observou. Esse silêncio era uma arma. A ausência de reação era um espelho que refletia a feiura do ato de Silva de volta para ele mesmo. O chefe de segurança começou a se sentir desconfortável. Seu triunfo começou a azedar. Aquele silêncio era uma acusação mais potente do que qualquer grito. Os outros agentes começaram a se mexer, desviando o olhar, de repente muito interessados em seus próprios sapatos. A atmosfera na sala mudou. A dinâmica de poder que Silva pensava controlar totalmente começou a oscilar. Foi então que o funcionário mais jovem, um dos dois que o escoltaram, começou a ficar visivelmente nervoso. Ele não era um veterano calejado como seu parceiro ou um sádico como Silva. Ele era apenas um jovem tentando fazer seu trabalho, e algo naquela situação inteira cheirava a erro. Um erro catastrófico. A calma sobrenatural daquele homem, a forma como ele se portava, mesmo sob humilhação, não era a reação de um contrabandista culpado. Puxado por um impulso de dúvida, ele discretamente tirou seu celular pessoal do bolso, mantendo-o baixo, fora da linha de visão de Silva. Com os dedos trêmulos, ele digitou no Google: Cristiano Ronaldo. As imagens inundaram sua tela. Fotos dele levantando a taça da Liga dos Campeões. Fotos em eventos de gala, com ternos impecáveis. Fotos com sua família. Fotos em campo, o suor brilhando em seu rosto determinado. Eram os mesmos olhos, a mesma estrutura óssea, a mesma pequena cicatriz quase imperceptível perto da sobrancelha. Não era alguém parecido com ele. Não era um sósia. Era ele. Era realmente, inegavelmente, Cristiano Ronaldo. O rosto do jovem agente ficou pálido. O sangue pareceu drenar de sua cabeça, e ele sentiu uma onda de náusea. Ele se inclinou para seu parceiro e sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível: É ele. Cara, é ele. É de verdade. O segundo agente olhou para a tela do celular e seus olhos se arregalaram. O profissionalismo que eles deveriam ter tido desde o início finalmente apareceu, tarde demais, na forma de pânico puro. Ele olhou para Silva, que ainda tentava manter sua pose de autoridade, e depois para Cristiano, que continuava a encará-lo com aquele silêncio devastador. O clima na sala não apenas mudou, ele se quebrou. A arrogância evaporou, substituída por um medo frio e rastejante. Eles não haviam detido um contrabandista. Eles haviam humilhado um dos seres humanos mais reconhecidos e influentes do planeta. E eles haviam feito isso de forma agressiva, documentada e com uma testemunha-chave que agora tremia de pavor: a verdade. Enquanto o terror daquela realização se instalava na pequena sala, do lado de fora, a primeira faísca da reviravolta já havia sido acesa. Um dos vídeos gravados na fila de embarque, o que mostrava os agentes o levando à força, foi postado no Twitter com a legenda: Absurdo! Segurança do aeroporto de Zurique detém Cristiano Ronaldo como um criminoso. Justice for Ronaldo. O vídeo era curto, granulado, mas era inconfundível. Em questão de minutos, ele explodiu. Retweets, curtidas, comentários. A notícia começou a se espalhar como um incêndio em uma floresta seca. Primeiro entre os fãs de futebol, depois para os meios de comunicação esportivos e então para o mundo. O estopim havia sido aceso. A explosão era iminente. A transição da pequena sala de interrogatório para o caos global foi quase instantânea. Na era da informação, minutos são uma eternidade. O vídeo da detenção de Cristiano não estava mais apenas circulando, estava em toda parte. Grandes portais de notícias, da ESPN à BBC, pegaram a história, citando o tweet viral. Jornalistas baseados na Europa foram despachados às pressas para o aeroporto de Zurique. A hashtag Respect for Ronaldo
começou a dominar as tendências mundiais. Celebridades e figuras públicas começaram a reagir. Neymar postou um story no Instagram, uma foto de Cristiano com a palavra inacreditável e um emoji de rosto zangado. Lionel Messi, seu eterno rival em campo, divulgou uma declaração curta através de seus assessores, pedindo respeito e tratamento justo para todos os atletas, que são embaixadores globais. Políticos em Portugal expressaram sua indignação. O mundo estava assistindo, e o aeroporto de Zurique estava no epicentro de uma tempestade de relações públicas que eles mesmos haviam criado. Do lado de fora do terminal, uma multidão começou a se formar. Eram fãs que moravam nas proximidades, viajantes cujos voos foram atrasados, pessoas que simplesmente vieram mostrar apoio. Eles seguravam cartazes improvisados e cantavam o nome de Ronaldo. "Respeito é o mínimo!" Gritava um grupo, um slogan que rapidamente se tornou o grito de guerra do dia. Dentro da sala de segurança, o mundo exterior invadiu na forma do celular do agente Silva, que começou a vibrar incessantemente sobre a mesa. Eram chamadas de seus superiores, do departamento de comunicação do aeroporto, de sua esposa. Ele ignorou. Seu rosto, antes corado de poder, agora estava cinza de pânico. Ele olhou para Cristiano, que permanecia em silêncio, observando o desmoronamento de seu algoz. A porta da sala se abriu com força. Era o diretor do aeroporto, um homem de aparência distinta, agora com o rosto vermelho de fúria e pânico. "Silva, o que diabos você fez?" Ele gritou, nem se importando com a presença dos outros. "A imprensa mundial está na minha porta. O Ministério das Relações Exteriores de Portugal está na linha." Silva tentou se defender gaguejando. "Senhor, eu estava seguindo o protocolo. Tínhamos uma denúncia. Ele estava agindo de forma suspeita." "Protocolo?" O diretor cuspiu as palavras. "Seu protocolo incluiu humilhar publicamente um ícone global? Seu protocolo incluiu destruir sua propriedade e assediá-lo? Eu vi os vídeos, Silva. O mundo inteiro viu. Você está acabado." A atenção de todos se voltou para Cristiano. O diretor do aeroporto se aproximou dele, a postura mudando de fúria para uma súplica desesperada. "Senhor Ronaldo, em nome de todo o aeroporto, eu peço as mais sinceras desculpas. Isso é inaceitável, imperdoável. Faremos tudo o que for necessário para corrigir isso." Foi então, depois de um longo e pesado silêncio, que Cristiano Ronaldo finalmente falou. Sua voz não era alta, mas cortava o ar tenso da sala com uma clareza absoluta. Ele não se dirigiu ao diretor ou a Silva. Ele falou como se estivesse se dirigindo ao mundo. "Hoje", ele começou, "eu fui tratado como se não fosse nada. Fui desrespeitado, humilhado." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. "Mas eu não estou aqui por mim. Minha voz é ouvida, as pessoas se importam comigo." Ele então se virou e olhou diretamente para as câmeras de segurança no canto da sala, sabendo que de uma forma ou de outra, suas palavras sairiam dali. "Estou aqui por todos aqueles que já passaram por isso e nunca tiveram uma voz. Pessoas que foram julgadas por sua aparência, intimidadas por quem tem um pouco de poder e humilhadas em silêncio. Pessoas cujas histórias nunca são contadas." Ele não pediu vingança. Ele não exigiu que Silva fosse demitido. Ele não gritou. Sua resposta foi de uma dignidade que transcendia a raiva. "Respeito", disse ele, a palavra ressoando com uma força tranquila. "É o mínimo. E respeito é para todos. Não importa se você é famoso ou anônimo, rico ou pobre. A dignidade não é um privilégio, é um direito." Suas palavras, quando mais tarde vazaram para a imprensa, se espalharam como fogo. Aquela frase, "respeito é para todos", tornou-se o legado daquele dia terrível. A narração final retorna, enquanto vemos imagens em câmera lenta dele caminhando em direção a um novo portão de embarque. Naquele dia, Cristiano Ronaldo não marcou um gol, mas ele venceu um jogo muito mais importante. Ele nos lembrou que a verdadeira força não está em revidar com a mesma moeda, em responder ao ódio com mais ódio,
Às vezes, a maior força está em absorver o golpe e responder não com os punhos, mas com a dignidade. Uma dignidade que silencia os agressores e inspira o mundo. Esta história nos mostra o poder do caráter sobre as circunstâncias. Se você acredita que a dignidade é a nossa arma mais poderosa, deixe um respeito nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que importam. Obrigado por assistir. Que história pessoal, que soco no estômago. Depois de testemunhar uma jornada tão intensa e visceral, é impossível simplesmente fechar a janela do navegador e seguir com o nosso dia como se nada tivesse acontecido. O que vimos vai muito além de um famoso sendo maltratado. O que vimos é um espelho que reflete a fragilidade da condição humana, a toxicidade do abuso de poder e, felizmente, a força transcendental da dignidade. Vamos respirar fundo e conversar de verdade sobre as lições que essa história nos deixa, lições que podemos e devemos aplicar em nossas próprias vidas. A primeira coisa que me chocou profundamente foi a vulnerabilidade. Nós temos o costume de colocar celebridades, especialmente ícones globais como Cristiano Ronaldo, em um pedestal de mármore. Imaginamos que eles vivem em uma realidade paralela, protegidos por uma armadura impenetrável de fama, dinheiro e poder. Acreditamos que as pequenas indignidades do dia a dia, as frustrações que nós, pessoas comuns, enfrentamos, simplesmente não os atingem. Este vídeo estilhaça essa ilusão de forma brutal. Ele nos mostra que, despido de seu séquito e do reconhecimento imediato, qualquer um pode se tornar um alvo. A armadura da fama não é feita de aço, mas de percepção. E quando a percepção falha, quando alguém decide não ver quem você se torna tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa na face da Terra. Isso nos leva diretamente à segunda e talvez mais importante lição: o veneno do pequeno poder. O agente Silva é mais do que um personagem nesta história. Ele é um arquétipo que todos nós conhecemos muito bem. Ele representa a figura do indivíduo frustrado, inseguro, que encontra em uma posição mínima de autoridade, um uniforme, um crachá, uma mesa de chefe, a única oportunidade de se sentir superior. Quem nunca lidou com alguém assim? Um funcionário público que cria dificuldades para vender facilidades, um gerente que humilha um subordinado na frente da equipe, um segurança que trata as pessoas com desprezo simplesmente porque pode. O que move o agente Silva não é o desejo por segurança ou justiça, é o prazer sádico de subjugar alguém que ele percebe como maior do que ele. Humilhar Cristiano Ronaldo para ele era uma forma de se autoafirmar, de nivelar o jogo da vida por baixo. Ele não queria prendê-lo, ele queria quebrá-lo psicologicamente. E é aqui que a história nos dá a nossa ferramenta mais poderosa de defesa contra os Silvas do nosso cotidiano: a recusa em jogar o jogo deles. A resposta de Cristiano Ronaldo é uma aula magna de inteligência emocional e força de caráter. Pensemos com sinceridade o que 99% de nós faria naquela situação. O instinto primário gritaria por uma reação. Gritaríamos de volta, xingaríamos, talvez até partíssemos para a agressão física, e naquele exato momento teríamos perdido. Teríamos dado ao agressor exatamente o que ele queria, a confirmação de que ele conseguiu nos tirar do eixo, de que ele nos rebaixou ao seu nível de baixeza. Cristiano escolhe o caminho mais difícil e, por isso mesmo, o mais poderoso: o silêncio, a calma, a observação. O silêncio dele não foi passivo, foi uma arma ativa. Foi um escudo que desviou toda a toxicidade de Silva e a refletiu de volta para ele. Ao não reagir com raiva, Cristiano expôs a pequenez e o ridículo da situação. O agressor, esperando uma briga, encontrou um espelho. E a imagem que viu refletida foi a de sua própria mesquinhez. Essa é uma lição para a vida. Quantas vezes nos desgastamos em batalhas inúteis?
Quantas vezes permitimos que a provocação de alguém no trânsito, um comentário maldoso nas redes sociais ou a grosseria de um colega de trabalho roube a nossa paz? A história de Ronaldo nos ensina que, muitas vezes, a maior demonstração de força não é revidar, mas sim ter o autocontrole de se recusar a participar da briga. É escolher a nossa paz em vez de dar a outra pessoa o prazer da nossa fúria. É entender que a nossa dignidade não está no que os outros fazem conosco, mas em como nós escolhemos reagir. Isso me leva ao clímax da mensagem dele, a frase que deveria ser um mantra para todos nós: respeito é para todos. Ao final, quando ele tinha todas as câmeras e microfones do mundo à sua disposição, ele poderia ter destruído o agente Silva, poderia ter pedido sua cabeça, exigido uma indenização milionária, focado em sua própria vitimização, mas ele não o fez. Ele elevou a questão. Ele transformou sua humilhação pessoal em uma bandeira universal. Ele usou sua plataforma não para falar de si, mas para falar por aqueles que não têm voz. Pelo imigrante que é maltratado na fronteira, pelo jovem da periferia que é julgado pela cor da sua pele ou pelas roupas que veste, pela mulher que é descreditada em uma reunião de trabalho, por qualquer pessoa que já foi feita se sentir nada por alguém em uma posição de poder. Nesse momento, ele deixou de ser apenas um jogador de futebol e se tornou um líder humano. Ele nos lembrou que a empatia é o alicerce de uma sociedade justa. O respeito não pode ser seletivo. Não se pode respeitar o chefe e humilhar o porteiro. Não se pode admirar o famoso e desprezar o anônimo. Ou o respeito é um valor universal, ou ele não tem valor algum. Finalmente, a história nos mostra o poder da coletividade na era digital. Foram os celulares dos passageiros anônimos, as postagens nas redes sociais, que transformaram um abuso silencioso em um escândalo global. Isso nos dá uma responsabilidade imensa. Temos em nossas mãos a ferramenta para expor a injustiça. Não podemos ser os passageiros que olham para o outro lado, que preferem não se envolver. Quando vemos algo errado, filmar, postar, dar voz à vítima não é fofoca, é um ato de cidadania. É a nossa forma de dizer: nós estamos vendo, e de garantir que os agentes Silvas do mundo pensem duas vezes antes de abusar de seu poder, porque o mundo inteiro pode estar assistindo. Em resumo, o que começou como uma história feia sobre humilhação termina como uma bela e poderosa lição sobre resiliência. Ensina-nos que a verdadeira força não reside na nossa capacidade de atacar, mas na nossa capacidade de suportar. A verdadeira invencibilidade não está em nunca ser derrubado, mas na dignidade com que nos levantamos, e nos desafia a olhar para dentro e nos perguntar: quando a vida nos testar, quando formos provocados e humilhados, que tipo de pessoa escolheremos ser? A que reage com ódio ou a que responde com dignidade? A escolha, como sempre, é nossa. E é com essa reflexão que eu quero encerrar nosso vídeo de hoje. Essa história nos prova que um momento pode definir um caráter, não o momento da glória, sob os holofotes de um estádio, mas o momento da humilhação, sob a luz fria de uma sala de segurança. A resposta de Cristiano Ronaldo foi a de um campeão, não de futebol, mas de humanidade. Se essa história tocou você de alguma forma, se essa mensagem de dignidade ressoou no seu coração e te fez pensar, eu peço que você faça algumas coisas que nos ajudam imensamente. Primeiro, deixe o seu like aqui no vídeo. O seu gostei faz com que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e o mostre para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Segundo, e mais importante, eu quero saber de você. Use a seção de comentários aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você tirou disso tudo? Você já passou por uma situação em que teve que escolher entre a raiva e a dignidade? Como você reagiu? Vamos criar uma comunidade de apoio e uma conversa poderosa sobre isso. Eu leio o máximo de comentários que consigo. Terceiro, se você acredita que um amigo, um familiar
ou qualquer pessoa que você conhece se beneficiaria ao assistir a esta história, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma mensagem como essa, na hora certa, pode mudar o dia ou até mesmo a perspectiva de alguém sobre um problema que está enfrentando. E por último, se você ainda não faz parte da nossa comunidade e gosta de histórias que nos fazem refletir, crescer e entender melhor o mundo e a nós mesmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por terem assistido até aqui, por dedicarem seu tempo e sua atenção. Lembrem-se sempre: o respeito é o mínimo e a dignidade é a nossa maior força. Um grande abraço e até a próxima.